E aí, galera, tudo beleza com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais um semestre que se inicia, né? Meu nome é professor Hugo, certo? Sou professor do Unip e vou estar com vocês nesse semestre que a gente vai estar começando agora, certo? Esse semestre eu fiquei com a disciplina de Design de Interface para Web. É uma disciplina bem interessante, né? Tem vários conteúdos que são tendências, certo? De mercado. É uma disciplina que vai ser a primeira vez que eu vou ministrá-la, certo? Tenho experiência com os conteúdos que a gente vai ver nela, mas eu já lecionei ela para pós, né? Para graduação vai ser a primeira vez, tá certo? Então, espero aí estar contribuindo para que vocês possam aprender, tá joia? E a partir de agora vocês vão ter uma série de videoaulas, no caso começando por essa de hoje, que é a minha apresentação, a apresentação da disciplina, entre outros vários aspectos, certo? Que eu vou discutir nesses próximos minutos. Então, desde já, dou as boas-vindas a vocês, certo? E vamos torcer aí, né? Para que a gente tenha um bom semestre, um bom aproveitamento, certo? É com grande alegria que começa essa série de gravações para que vocês possam aproveitar não só os slides, não só as aulas síncronas que vocês vão ter, na verdade, certo? Nesse semestre, mas também toda uma gama de materiais que a gente está produzindo aí, eu e os outros professores, para todo mundo. Então, nessa primeira aula vai ser aí focando mais, como eu falei, né, na minha apresentação, a apresentação das métodos, metodologias e, por fim, a bibliografia. Todos os meus slides, eles têm QR Code, certo? Para que vocês possam aí utilizar, né, o QR Code e fazer escaneamento rápido, acessar as características, sejam das aulas, sejam dos podcasts, certo? Por aí vai. Então, eu sempre uso na sala de aula, no caso, online, certo? E também presencial. E, às vezes, você quer ter um acesso rápido pelo Drive, no caso, pelo slide, sem precisar acessar o sistema Blackboard. Então, o QR Code ele já dá essa possibilidade. Todos os slides eu também trago uma agenda, certo? Os alunos que já foram meus alunos já conhecem essa estrutura, né? Para o pessoal que está chegando agora, certo? Faz parte, toda aula eu apresento para a turma o que é que eu vou ensinar, o que é que vocês vão aprender, certo? Então, no caso, nessa nossa videoaula, ela corresponde à primeira aula, certo? E assim sucessivamente. Falar um pouco sobre mim, apresentar a disciplina em relação à sua carga horária, meta, né? Objetivos, competências e outras características, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre como é que vai estar esse formato de ensino para agora. Posteriormente, como é que funcionam as provas, além da bibliografia. Bom, então, quem sou eu, né? Eu sou professor da Unip, certo? De graduação e de pós-graduação. Já trabalhei em várias empresas, já fui professor de outras instituições de ensino superior, certo? Então, todas as informações que vocês têm, que vocês, na verdade, queiram ver, certo? Estão nesse meu perfil do LinkedIn. Vocês podem clicar lá tem a descrição de todas as minhas experiências, né? Sou graduado em computação pelo próprio Unip e mestre em ciência da computação pela Universidade Federal de Pernambuco, pelo Centro de Informática, que é conhecido como SIM, né? Sou certificado Scrum, né? Com a SFPC e a SFC, né? Sou certificado Six Sigma, sou Six Sigma Yellow Belt, né? Que é a denominação em nível 2, certo? Six Sigma. E sou certificado DEPC, certo? No caso, sou certificado DevOps. Sou supervisor da FAP Software, né? Então, já venho trabalhando aí com projetos, principalmente os projetos da PM, certo? E outras instituições que a gente também tem parceria. Eu não vou falar muito sobre o currículo, para a gente não perder muito tempo, certo? Então, aí estão as informações atuais do meu currículo. Lá no LinkedIn vocês encontram as demais, né? Nossa disciplina, ela tem uma carga horária de 60 horas, tá certo? Então, nós tivemos algumas mudanças em relação à carga horária das disciplinas. Algumas disciplinas que eram de 40 subiram para 60, algumas que eram de 80 diminuíram para 60. Eu estou com design de interface para web em 2 turmas, né? Esse semestre vai ser interessante porque eu vou trabalhar com SPI que, na minha opinião, é um curso que ele é bem prático, né? A essência do curso de SPI é prática, certo? Então, nossa disciplina ela é prática, não tem muito arrudeio não, certo? Na terça-feira eu vou estar com SPI do P1, no caso os alunos que são novatos, né, que estão entrando agora, certo? E na sexta-feira eu vou estar com a turma do P2, que eram novatos e agora são veteranos, né?
Então, são 2 dias aí, certo? Que eu acho que é importante. Acredito que os alunos que quiserem, né, puderem, enfim, fica uma sugestão. Perderem uma aula, pode assistir a outra, certo? Não vejo empecilho disso aí. O próprio Blackboard Learning, ele permite isso, certo? Os horários vão ser de 19h10 às 21h40, né? Então, a gente tem mais ou menos uma média aí, né, de 2 horas e meia de aula, certo? E eu vou sugerir que a gente faça um intervalo nessas aulas, tá certo? Vou combinar com a turma no primeiro dia de aula. Geralmente eu sempre combino. Eu tô falando assim porque a gravação dessa videoaula ela tá sendo antes do início das aulas, tá certo? Então no primeiro dia de aula, ou no máximo no segundo dia de aula, a gente tá fechando isso aí. Atendo todo mundo por e-mail, certo? Pelo Blackboard Learning também. Então vocês mandam e-mail, eu passo o dia no e-mail, né? Meu celular ele tem o Outlook. E meu notebook eu praticamente também passo o dia no computador, certo? Então é quase que instantâneo vocês me mandarem um e-mail, que na hora que apita aqui eu respondo. Tenho minhas redes sociais de docente, tá certo? Foi uma ideia que eu tive semestre passado. Estou ainda entendendo como é que gerar conteúdo para alunos, tá certo? Então, quem quiser me seguir aí, tanto na página do Facebook quanto na página do Instagram, certo? Comecei semestre passado, eu estou com poucos seguidores, mas agora acho que nesse semestre 2020.2 agora, eu vou estar aí, certo? Povoando mais a rede social, gerando mais mídia. E não atendo os alunos pelo WhatsApp, certo? É uma opção minha para tentar ter um pouco mais de privacidade, certo? Tanto pelo Blackboard quanto pelo e-mail eu atendo vocês com o maior prazer do mundo, mas pelo WhatsApp eu me reservo nesse direito, certo? Alguns professores usam, criam grupos com os alunos, né? Mas eu penso um pouquinho diferente. Tem gente que não gosta, certo? Ah, o professor é careta, o professor é isso. Mas é uma forma que eu tenho, assim, de preservar minha privacidade, certo? Eu acho, na minha visão, logicamente, eu acho importante, né? Cada pessoa tem sua visão. Eu espero que todo mundo entenda, certo? Em relação à ementa, né? Design de interface para web, apesar dela ser uma disciplina que aparenta a gente trabalhar com design, certo? Mas é um design de construção e não um design de especificação. Então nós trazemos aí, eu trago para vocês aí os paradigmas de desenvolvimento para aplicações web, né? A gente entender em detalhes como é que a aplicação web ela é construída, certo? Quais são os itens, quais são as regras, quais são os elementos, qual é o passo a passo de construção de uma aplicação web importante. Aí a gente sai descendo em uma visão top-down, certo? Para quem está chegando agora, é como se a gente começasse da capinha do software, do aplicativo, e fosse descendo até, digamos assim, o core, né? O núcleo do software. Em uma visão de front-end, numa visão visual. Visão visual fica até redundante, né? Numa percepção visual, certo? Aí a gente entra de cima para baixo, né? Nas tecnologias de interface web, certo? São as linguagens de marcação e formatação. Então, eu faço aí um percurso, né? Em XML, XHTML, CSS, HTML5, certo? O começo da disciplina já pega na prática disso aí, a questão das tags, a questão dos modelos de cascata, certo? Eu vou ser bem direto, porque eu acho que, apesar de ser um conteúdo simples, né? Mas eu acho que quanto mais prático, quanto mais direto a gente for, isso vai se tornar mais. A gente aproveita melhor o tempo, né? A gente fala um pouco sobre o protocolo HTTP para web, certo? Porque o HTTP ele é utilizado em vários frameworks, né, que a gente tem hoje no mercado, certo? Front-end. A gente fala um pouco sobre rich faces, certo? Que são as aplicações ricas para a internet, né? Não necessariamente rich face, mas as aplicações de internet ricas, né? Aí eu segmento em em duas visões aí, certo? Uma visão de projeto, certo? Que a gente constrói junto com o CSS a implementação do tratamento da informação, que é a partir de JavaScript. Então a gente já programa em front-end, certo? Com JavaScript. E aí eu trago duas as abordagens que eu falei nesse caso. As duas abordagens de persistência. Uma abordagem de visão de armazenamento e tratamento de informação, que é aí que entra jQuery, JSON e Ajax, certo? Vocês vão entender o que é que significa cada coisa dessa nas aulas. E uma visão de interação, que é justamente a construção visual da coisa, certo? É como se a gente construísse a imagem e tivesse o código que reconhecesse essa imagem e fizesse o gerenciamento dessa imagem, certo? Mas quando eu falo os elementos, botões, os itens, os campos, os labels, né? Então,
todas essas estruturas que vocês vão aprender também ao longo das aulas. Para quem já está aí no P2, já tem mais ou menos uma noção do que eu estou falando. Mas quem está chegando agora pode se tornar confuso no primeiro momento, no primeiro impacto, certo? Mas, como eu falei, no primeiro dia de aula eu explico bem direitinho. Vocês podem entrar lá no Blackboard, eu vou falar dele daqui a pouco. Acessar a aula que vai estar gravada e vocês vão entender quando eu falar novamente essa primeira visão. O objetivo da disciplina é esse, certo? Eu acho que é entregar para vocês aí uma experiência de desenvolvimento front-end completa, na minha opinião, certo? Para um primeiro momento, então vocês vão desenvolver um produto aí que eu considero já um produto próximo ao MVP, certo? Já com condições de funcionamento reais e podem ser agregadas mais para frente em um software, enfim, de funcionamento público, um software empresarial, certo? Da maneira que vocês enxergarem que funcione. Alguns objetivos específicos, né? Então acho que primeiro é que a gente compreende arquitetos de design para implementação, certo? Então eu guio aí um design thinking, né? Um design combinado com o X para que a gente possa tratar, né? Eu dou um problema real para que vocês possam resolvê-lo a partir da implementação. Esse processo ele é realizado gradativamente à medida que a disciplina ela vai evoluindo, certo? Tem aqui algumas competências e habilidades que eu vou só comentar rapidinho, certo? A primeira delas, né, passar um review aí sobre as competências. Primeiro é vocês entenderem o que é que são padrões de desenvolvimento web, né? Porque o nosso software ele tem como foco a web, certo? Então, é o que a maioria da sociedade atualmente usa, né? Que seja numa visão assim muito inicial, mas acho que é interessante vocês entenderem as principais técnicas, né? O principal passo a passo é realizar o processo de montagem e implementação da página, eu acho que é o diferencial. Existem aí várias páginas prontas, mas a manutenção dessas páginas é o que complica, né? Muita gente não entende. Então vocês já vão entender como é que esse processo ele é todo feito para que vocês possam posteriormente prospectar essa manutenção. E a partir daí vocês se tornam profissionais competentes, né? Aptos a diagnosticarem e melhorarem certos softwares que já existem e até extensionarem, no caso, pegar esse software e ampliá-lo, né? Para que ele possa se tornar um software mais completo, né? Ao final da disciplina, a gente espera que vocês aí se tornem profissionais web, certo? Em um primeiro nível, vamos dizer assim. Escolham e identifiquem cenários e as técnicas equivalentes para que esses cenários sejam entregues para o usuário, né? Caso você identificar qual tipo de software que o usuário quer, qual tipo de informação que ele vai tratar, você entregar para ele uma experiência de funcional em front-end completa, certo? Desde a estética da página, desde o tratamento da informação, desde o processamento da informação, até a entrega da resposta para aquele usuário. Então vocês vão ter essa competência a partir de casos de uso, né? Então eu tento trazer para vocês cenários reais, que eu acredito que agregam uma experiência de aprendizado bem mais prática, certo? Eu dividi aí em 2 estágios, né? Naturalmente. O primeiro estágio a gente começa com a parte de especificação visual, né? De estruturação e formatação, que é você montar a página, certo? Visualmente falando, mas ela ainda não vai estar funcionando. E aí a gente entra, né? Na segunda metade do primeiro estágio, digamos assim, introdução a JavaScript, que é com a página montada, com a visual da página montada, certo? Aí sim vocês vão começar a implementar o software, que o software ele tem autonomia de funcionamento. Certo? Então o próprio software no nível ainda de front-end, ele consiga funcionar. Então a gente entra na parte de JavaScript desde o comecinho, certo? Que eu acho que é importante vocês pegarem os fundamentos de JavaScript. As estruturas de seleção, as estruturas de repetição, os comandos condicionais, os comandos de seleção, certo? Por aí vai. Até mais ou menos a parte de loop. Aí a gente fez o primeiro estágio, vai para o segundo estágio. Aí sim a gente entra na parte de montagem dos formulários, certo? Com JavaScript já. E a gente entra nas bibliotecas de persistência e tecnologia de interação. Aí que entra um pouquinho da parte de entendimento, né, de quais são os elementos, como por exemplo o DOM, né, que é um documento que a gente monta, né. O desenvolvimento guiado por objetos também, acho que é importante a gente dar essa visão. E por fim a parte de persistência e os frameworks, né. Eu vou trabalhar com Angular, certo, que é um framework hoje aí bem, usar o linguajar de vocês, né, um framework bem estourado no mercado, certo, ele está bem aceito, ele está bem usado, muita gente está contratando como requisito conhecimento em Angular, certo? Com as empresas que exigem Angular como requisito, certo? Entre outras diretivas que a gente também vai tratar. Em relação à metodologia, para a gente entrar nessa reta final de
de videoaula. A gente está começando agora, no caso, dia 8 de agosto, né? Então, como eu falei, eu estou gravando antes da data, por isso que eu estou falando antes. Então, vocês já devem estar vendo essa minha videoaula após o começo das aulas, tá certo? Então, nós começamos, né? Hoje começaremos dia 8, no caso para mim vai chegar, mas para você que está assistindo, as aulas começaram dia 12 de agosto, que já passou, certo? Na modalidade híbrida, então, a instituição ela adotou esse formato com responsabilidade, entendendo o momento que a gente está vendo de pandemia, certo? Então vocês vão ter aulas ao vivo, durante os horários das aulas que seriam presenciais, e uma série de material digital, certo? Sejam slides, sejam videoaulas, sejam podcasts, sejam de exercício, e uma série de outros elementos que a gente vai entregando para vocês ao longo das aulas. Então sigam o meu canal do YouTube. Todas as aulas e materiais vão estar no Blackboard, mas vocês também podem seguir no YouTube e o SoundCloud, que é a plataforma que eu vou adotar para os podcasts, tá certo? Então, os podcasts são bem curtinhos, vão variar aí entre 1 a 4 minutos no máximo, certo? São mais com dicas, sugestão, truques, enfim, certo? Alertas. Eu trabalho com banco de pontos, então vocês vão fazendo, participando, interagindo, eu vou atribuindo, certo? Um plus aí, pontinhos para que vocês possam ir acumulando. E todo o funcionamento da disciplina ele vai ser via Blackboard Learning, né, que é o sistema da instituição. E para quem está chegando agora, e o CAA também, vocês podem ir se enturmando, né? As avaliações, elas funcionam com 2 avaliações, digamos assim, por semestre. A gente tem a avaliação 1, que vale 0 a 5, e a gente tem a avaliação 2, que vale também de 0 a 5. E a gente não tem média, né? A nota, para você saber se está aprovado ou reprovado, é o ponto de corte. Somando a nota obtida da primeira prova com a nota obtida da segunda prova, aí vai ter que passar de 6, certo? Se chegar até 6 ou mais, você está aprovado. Se tiver 5,9 e meio, certo? O cara vai estar reprovado, e abaixo de meio o cara já vai estar na final, perdão. E abaixo de meio o cara já vai estar reprovado direto, certo? Só que eu não adoto as 2 provas, né? Os alunos que já me conhecem, eu faço o mais dividido possível para que vocês possam ir sendo avaliados gradativamente. Então, por exemplo, tem muitos alunos que já chegam para fazer a prova do segundo estágio praticamente aprovados. Por quê? Porque a minha primeira prova, no caso, minha primeira avaliação, ela tem uma prova presencial, né? No caso da gente vai ser digital, ou presencial, a depender da data, certo? Que a gente realize. No caso, a prova ela vale de 0 a 2,5, certo? E as atividades de participação e a lista de exercícios de 0 a 2,5, que no caso dessa disciplina vão ser as práticas, né? Vou passar uma prática, os alunos vão entregando, vão apresentando e a gente vai sendo... vocês vão sendo pontuados. No segundo estágio, a gente tem um projeto, certo? Que vale de 0 a 2,5, e uma prova presencial que também vale de 0 a 2,5. Os elementos, no caso, os requisitos de participação são esses aí. Participar ativamente da aula, interagir com a turma, responder as atividades, mandar as atividades nos prazos certos, enfim, certo? Isso também é critério de avaliação. Por fim, a bibliografia, né? Nós temos esses 3 livros, certo? Que são os livros que a instituição ela oferta para vocês, tá certo? Isso é importante. Os 2 primeiros eu uso para elaborar a aula, então são excelentes, mas você tem uma série de materiais aí, tutoriais. A instituição ela tem parceria com o DevMedia, que também tem cursos, então vocês podem acessar. Eu comento até nas aulas como é que funciona esse processo. E no mais, acho que é isso aí. Para o primeiro momento, caso vocês tenham dúvidas, entrem em contato comigo pelo Blackboard ou pelo e-mail, certo? E eu vou ter o maior prazer em responder vocês nesse primeiro passo aí, para quem está chegando agora. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, certo? Eu sou o professor Hugo Vieira e nós vamos estar esse semestre com a disciplina de Design de Interface para Web. Então, no mais, vejo vocês na próxima. Valeu!